Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Nós já estamos aí chegando na reta final do capítulo 7 da nossa apostila, que é um dos capítulos mais didáticos que existem dentro da nossa apostila, porque é um capítulo que nos revela todas as nuances do agregado energético e espiritual do ser humano. Nós já falamos de um monte de coisas, já falamos de nadis, falamos de tela búdica, falamos de chakras, falamos dos chakras da linha do Hara, falamos de corpos sutis, né? Falamos muita coisa. Ou seja, é um capítulo importantíssimo para quem quer se conhecer, para quem quer conhecer a si mesmo. Por isso é que nós seguimos aqueles dizeres lá, né, do Templo de Delfos, né, do Oráculo de Delfos. Tá lá no portal de entrada do templo, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, nós estamos aqui revelando um novo universo em matéria de energia para todos vocês. Eu agradeço a cada um de vocês que se esforçam para estarem aqui presentes, né? Eu fico muito lisonjeado por recebê-los aqui, porque vocês podem observar que realmente chegou o mês de dezembro, o povo some, né? Não só aqui, mas também lá no virtual e também nos trabalhos mediúnicos, né? Por isso a grande maioria das casas acaba optando pelo recesso de fim de ano, é justamente porque o povo desaparece. Então agradeço a cada um de vocês pela presença, agradeço a todos os irmãos que nos assistem pelo YouTube, que estão sempre dando um feedback a respeito do nosso trabalho, e agradeço também a todos os nossos alunos que participaram conosco no curso de doutrinação apométrica do final de semana, né? No fim de semana passado nós tivemos aí um curso fantástico, ministrado pelo Hakim com a minha parceria, e foi um curso que, graças a Deus, foi um curso de muito sucesso e muito aprendizado para todos nós. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, como sempre, com a oração, e depois a gente vai entrar nos 7 níveis ou camadas do campo áurico, ou seja, nós vamos estudar a aura humana. Tem muita gente que fala áurea, né? Na verdade não é áurea, é aura mesmo, campos áuricos, ok? Então vamos fazer a nossa oração? Aqui está dizendo que tem só uma hora de gravação. Tudo bem, aí qualquer coisa a gente dá um jeitinho, no final a gente elimina mais algum arquivo aí e manda ver. Vamos lá então. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso padrão vibratório, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando aos nossos mestres, nossos amparadores, nossos guias, nossos mentores e com toda a nossa hierarquia espiritual pessoal, para que possamos elevar nossas orações ao alto, transformando-as em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da humanidade, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, enfim, toda a hierarquia espiritual da nossa casa, a hierarquia espiritual individual de cada um dos irmãos que se encontram presentes, a hierarquia espiritual planetária e a hierarquia espiritual cósmica.
Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, agradecidos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, agradecendo-Te pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos, ó Pai, pela proteção despendida a cada um de nós. Agradecemos também por todas as graças e bênçãos recebidas. E é com este sentimento de gratidão no coração, ó Pai, que pedimos neste momento a Tua permissão para que possamos dar início à nossa aula da noite de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo. E assim, ó Pai, pedimos vênia para que possamos dar início ao nosso estudo com a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nos ensinou. E coroando este momento de paz, harmonia e luz, sabedoria, com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos iniciar a nossa aula então, no item 7.5 da nossa apostila, os 7 níveis ou camadas do campo áurico. Olha que interessante, né? Eu já vi muita gente falar de aura, né? Mas não se aprofunda no termo. Eles só falam o seguinte, que a aura é um campo energético que fica em torno do nosso corpo e que ela se modifica, tanto a sua forma quanto a sua cor, de acordo com o nosso padrão vibratório, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Mas agora nós vamos nos aprofundarmos ainda mais nesse campo áurico, nessa aura, né? E nós vamos falar das camadas ou níveis do campo áurico. A aura é um campo de energia que envolve os seres e a tudo o que existe. Algo muito importante. A cadeira tem aura? Tem. O controle tem aura? Tem. A planta tem aura? Tem. O mineral, o cristal tem aura? Tem. O animal tem? Tem. O ser humano tem? Tem. Tudo o que existe tem aura. E inclusive existem até alguns exercícios que são feitos para que possamos visualizar a aura não só de pessoas, mas também de objetos. Algumas imagens que a gente encontra na internet mostra às vezes a aura dos animais, a aura das plantas, a aura dos cristais e a aura do ser humano, né? Às vezes as pessoas, Odair, não tem como fazer um treinamento para poder enxergar o campo áurico? Tem. E vocês podem buscar lá na internet, no YouTube, tem muita técnica. Eu acho legal aquela técnica da mão, né? De você ficar olhando para a sua mão durante, por exemplo, 20 segundos com o olho aberto, depois você fecha e mentaliza a sua mão e você vai observar
que mesmo com o olho fechado, você vai ver que dos seus dedos da sua mão parte uma luz esbranquiçada. E quando você abre os olhos de novo, você consegue ver esse contorno esbranquiçado na sua mão. É uma das técnicas que eu vejo serem ensinadas e é bacana para você aprender a fazer a leitura de campos áuricos. Ela possui 7 camadas de energia, cada vez mais sutis, conforme declaram os clarividentes pesquisadores do assunto. Ou seja, aquelas pessoas que têm o dom da vidência, da clarividência e que conseguem enxergar a nossa aura, eles observaram que ela tem 7 camadas de energia. E que conforme essas camadas vão se expandindo, mais sutis elas ficam, mais sutis elas se tornam. E isso é super bacana. Outro dia eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me falou que foi revelado a ela que durante um momento em que ela estava num momento assim, vamos dizer, de êxtase espiritual, uma vidente percebeu que o campo áurico dessa pessoa tinha um diâmetro de mais ou menos 200 metros. Mais ou menos 200 metros. E, inclusive, é interessante porque existe aquela fotografia Kirlian, né, que fotografa os nossos campos áuricos. Eu, por exemplo, tenho uma máquina dessa. Só que a minha máquina, ela não dá para fotografar todo o corpo. Porque eu teria que ter todo esse corpo em um ambiente 100% sem luz, 100% escuro, para poder fotografar todo esse corpo. Então a minha máquina, ela é pequenininha, ela fica dentro de uma sacola preta e muito bem vedada, e quando você coloca as mãos dentro dessa sacola, você entra em contato com a máquina e você coloca o dedo na telinha que vai tirar a fotografia. E aí você amarra as entradas dos braços aqui com um elástico para ficar bem vedado e não entra luz nos 2 braços. Então você coloca o dedo na telinha e vai lá no botão, na tecla, né? E aperta a tecla para poder tirar a foto do seu dedo e através do seu dedo fazer a investigação dos campos áuricos. Mas existe ela em nível maior para fotografar uma pessoa de corpo inteiro. E cientistas que estudam a fotografia Kirlian foram tentar fotografar o campo áurico do Chico Xavier. Lembra disso? Deu não, gente. Eles colocaram perto, não dá para fotografar. Vamos chegar mais para trás. 100 metros, não dá para fotografar. 500 metros, não dá para fotografar. Eles conseguiram, se eu não me engano, tá? Salvo engano, eles conseguiram fotografar os campos áuricos do Chico, sair do campo áurico do Chico depois de 2 quilômetros. Será que o cara... Viu aí? É bacana. Será que o cara tinha um campo áurico expandido? Só um tiquinho. E então eu fiquei muito feliz ao saber desse amigo meu, né, um amigo meu, que ele falou para mim que uma pessoa que trabalha com campos áuricos identificou o campo áurico dele a uma distância de aproximadamente 200 metros. Esse campo ele tem cor. Ele tem cor, exatamente. Dependendo do estado de espírito, ele muda de cor. Muda de cor de acordo com o nosso estado de espírito, a nossa vibração, a nossa sintonia, a nossa frequência, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo modifica o nosso campo áurico. Tem uma foto aqui que mostra que após a invocação e manifestação da entidade. Ah, deve estar lá em cima, né? Olha lá, que coisa fantástica, né? É bacana. Então, se vocês procurarem no Google, vocês encontrarão aí um vasto material a respeito das fotografias Kirlian, tá ok?
Cada camada parece ser diferente da outra e exerce uma função específica. Da mesma forma que os nossos chakras, cada um deles tem uma função específica, os nossos corpos, cada um deles tem, tem uma função específica. Os nossos campos áuricos, cada um deles também tem uma função específica. Cada uma delas está associada a um chakra, ou seja, a primeira camada está associada ao primeiro chakra, a segunda ao segundo chakra e assim por diante. Ou seja, elas têm os nossos campos áuricos, as nossas camadas áuricas, elas têm correlação com os nossos chakras. Bacana isso, né? É importante entendermos sobre essas camadas, pois são informações que contribuem com o nosso aprimoramento pessoal. No dia a dia, somos expostos a inúmeras experiências que podem mexer com nossas emoções e, consequentemente, alterar o nosso estado de espírito. Foi o que o Marcelo falou. De acordo com o nosso estado de espírito, está o nosso campo áurico. E chega ao ponto de o nosso campo áurico, inclusive, até se romper. Tem imagens, procura aí, Xerém, fotografia Kirlian, campo áurico danificado. Buracos no nosso campo áurico. Não só a forma dele que fica irregular, mas podem ocorrer buracos, falhas. Exatamente, falhas no nosso campo áurico. Então, é de acordo com as nossas emoções e as nossas vibrações. E, inclusive, as cores também revelam muito do nosso estado físico, do nosso estado de saúde, sabiam? E, inclusive, eu vi um estudo uma vez que relaciona, por exemplo, o campo áurico, onde há a predominância da cor amarela, é porque a pessoa está doente. A pessoa está adoentada. Mas as cores vão de tudo que é cor. Azul, verde, lilás, vermelho. Há cores densas, como por exemplo que você falou, escurecido, preto, cinza. Exatamente, o cinza. Violeta. Tudo isso. Mas o violeta até que é bonzinho. Agora, o cinza, o preto, o marrom, que são cores negativas, abre o olho porque tem algum tipo de problema aí que você precisa resolver. Nossas emoções e pensamentos e escolhas interferem e influenciam no nosso campo áurico. É igual eu falei, é nossa emoção, é nosso sentimento, é nosso pensamento, é nosso comportamento, nossos hábitos. Porque, por exemplo, quem fuma, vocês acham que tem um campo áurico bacaninha? Não tem, com certeza não. Quem bebe álcool demasiadamente tem? Não tem. E, inclusive, Aldair, é só esse tipo de vício? Não. Quem come demais, quem come errado, tudo tem alteração na energia dos seus campos áuricos. Então, nós temos que ter a consciência de que a nossa vida, como um todo, interfere no nosso campo áurico. O conhecimento sobre essas camadas e suas funções nos proporciona maior discernimento e, inclusive, diagnósticos de desequilíbrios em determinado campo específico. Olha que bacana! Examinando os nossos campos áuricos, para quem tem conhecimento, é possível ter o discernimento para fazer diagnósticos psíquicos. Bacana isso, né? Fazermos diagnósticos, como eu disse, inclusive físicos, através dos campos áuricos. Se você desenvolve a capacidade de ver campos áuricos e você olha para uma pessoa e vê que aquele campo áurico daquela pessoa está em desequilíbrio, você pode chegar naquela pessoa e conversar com ela
que logo essa pessoa vai estar abrindo a caixa de Pandora dela, né? Vai abrir a caixa de Pandora dela e vai te revelar algum problema. Como, por exemplo, um problema de saúde, um problema emocional, um problema psíquico, um problema espiritual, qualquer coisa desse tipo, um vício, um comportamento desequilibrado. Tudo isso é mostrado através dos campos áuricos. E a gente pode fazer esses diagnósticos e, inclusive, temos a possibilidade de tratá-los, de curá-los, através de técnicas energéticas como Reiki, cura prânica, cura quântica, Theta Healing e mais um monte de opções. Barras de Access, os processos do Access, aqueles processos corporais lá que ali ensina, tem tudo a ver com isso aqui, tudo a ver. É por isso que quando a gente faz barras, a gente faz todo aquele processo, lembra da energia centrípeta e centrífuga que a gente estudou lá na sua casa? Tudo aquilo ali tem a ver com os nossos campos energéticos. Eu não sei se é isso que você tinha pedido, mas aqui tem toda uma explicação. Então tem hora que tira foto, assim, o trem está bem aceso, de repente ele dá uma apagada esquisita. Exatamente, depende do nosso estado vibracional, do nosso estado de espírito. Tudo a ver. Aí aqui praticamente uma aula sobre isso. Uhum. Da Faculdade de São Paulo. Olha aí, Faculdade de São Paulo, hein? Estudando campos áuricos. Olha só que fantástico. Tem um grupo no Rio Grande do Sul. Bioeletrografia. Aí, fantástico. Foto Kirlian. Sim. Tem um grupo do Rio Grande do Sul que eles fazem investigações tanto da áurea quanto do campo eletromagnético. Aí eles estavam verificando em algumas casas de Umbanda e Candomblé, media o campo eletromagnético do médium e depois, antes da incorporação e durante. Aí o campo eletromagnético aumentava e eles tiravam fotografia também para ver a áurea. Olha aí. A aura, né? Aham. E aí a aura mudava dependendo do médium também. Para você ver, hein? Tanto que isso é interessante, né? O resumo sobre cada camada ou nível do campo áurico. Odair, isso que você está passando para a gente é tudo o que existe sobre campos áuricos, sobre aura? Não mesmo, gente. Busquem mais informações. Não fiquem aprisionados somente ao que o Odair ensina, somente ao que o Odair passa. Busquem mais informações, busquem outras teorias, busquem outras doutrinas, para que vocês tenham toda a informação para que seja a fé de vocês, a crença de vocês esteja amparada, esteja ancorada num conhecimento bem forte, que ela seja bem robusta, porque essa fé que balança ao vento, que qualquer informaçãozinha que chega diferente, ela cai, essa aí não se aguenta sustentada por muito tempo. É igual a parábola do homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa na rocha, não é? Na pedra. Aquele que construiu a casa na areia, primeiro o vendaval que veio, jogou a casa no chão. Aquele que construiu a casa na pedra, nem o mais forte vendaval conseguiu desfazê-la. Então, temos que buscar o conhecimento. Jamais nos atermos, não, tá bom o que o Odair ensinou. Tá ótimo ler a apostila, eu sou autodidata. Basta eu ler que eu já entendo tudo, eu sei tudo. E aí vem a questão, né? Será que você está aprendendo realmente o que há para aprender? Ou só um conhecimentozinho raso? Um conhecimentozinho bem superficial? Então, vamos nos aprofundarmos. Vamos buscar outras fontes de conhecimento. Vamos beber de outras águas. Ok?
Vamos lá então, gente. Nível 7 é o corpo quetérico ou causal. Olha que interessante, né? O nome quetérico ou causal. É a 7ª camada do campo áurico, bem como o 7º chakra coronário. Está vinculada à mente mais elevada e ao saber, e à integração da nossa constituição espiritual e física. Essa camada refere-se ao nível mental do campo espiritual. É uma camada com um padrão altamente estruturado. Possui forma externa ovalada, ao passo que todas as camadas anteriores possuem as formas internas e externas alinhadas ao corpo. Quando eleva-se a consciência ao 7º nível da aura, conhecemos que nos identificamos com o Criador. Olha que bacana. Esse campo áurico, ele possui a forma externa ovalada. Ele é o único que possui, ele é o mais elevado nível dos nossos campos áuricos. E ele possui a forma ovalada. É como se fosse uma capa de proteção energética para todo o restante do sistema. É que a gente chama, né, uma esfera de luz, uma bolha de luz, né, que é uma redoma de luz ovalada. Já os outros campos áuricos acompanham o formato do corpo físico. E é neste nível que nós podemos nos identificarmos como centelhas divinas, como filhos do Criador, como partes de Deus. E quando chegamos a elevar a nossa consciência a esse 7º nível de aura, nós vamos observar que, na verdade, a partir desse momento, nós começamos a nos conectarmos a outros campos áuricos e formarmos um grande campo energético. Um grande campo energético envolvendo tudo o que existe. E isso indica que nós todos somos um. Então, meu campo áurico vai interagir com o banco, com o controle, com o ring light, com cada um de vocês, com as cadeiras, com a casa, com o ambiente, com a árvore lá fora, com cada insetinho, porque tudo tem aura. A partir do momento em que eu chego a esse nível de consciência, eu consigo me identificar com o Criador. E é aí que eu consigo acessar aquilo que lá no Theta Healing se chama de 7º nível, 7ª dimensão, ou a casa do Criador. Ah, é Deus? Não, não é a fonte que tudo é. É o Deus que habita em mim. É o co-criador da minha realidade. É o santo ser crístico que habita dentro de mim. 7ª dimensão. 7º padrão vibratório. Daí porque na barra de arte a gente começa de 6 dimensões até 3, né? Aí a gente para, depois começa do número até o 100. Por quê? Explicou. Ela explicou. É porque é o seguinte, como o sutil, como da sexta em diante, da sexta até a 12ª, né? A energia mais sutil, ela é mais fácil de ser manipulada e trabalhada, utilizada dentro dos processos. Já da primeira à 5ª, a energia é mais densa, é densificada, é agregada, é mais robusta, é mais difícil de ser manipulada. Então é por isso que você vai do 6 ao 12 e depois,
do 6 ao 13 e depois do 1 ao 5. Entendeu? Então, você vai primeiro no que é mais macio. Na parte mais macia. Oi? Exatamente, para poder limpar onde é mais fácil de trabalhar, onde é mais limpo, onde é mais sutil, onde é mais flexível para se manipular a energia. Fica bem mais fácil. Faz todo sentido agora. Exatamente. Exatamente. Você observa que todo o trabalho que você vai fazer, você começa pela parte mais fácil. Você começa pela parte mais fácil. Quando você, por exemplo, vai fazer exercício, resolve fazer exercício físico, você já vai direto lá e pegar 100 quilos de peso? Não. Você começa devagarinho, primeiro pelos exercícios aeróbicos, até você pegar um certo condicionamento físico. Aí vai 2 quilinhos, 3 quilinhos, 5 quilinhos, 10 quilinhos, 20 quilinhos. Vai do mais fácil até o mais pesado, do mais leve até o mais pesado. Porque se você for direto para o pesado e houver uma lesão, você nunca mais volta naquela academia, não é? Então é assim, se você for mexer com a parte mais rígida, mais endurecida, ali cheia de crenças limitantes, cheia de pontos de vista fixos, enrijecidos, cheio de tabus, de preconceitos, de concepções já calcificadas, você vai arrumar um problemão, porque o choque vai ser muito grande e inclusive a pessoa pode se sentir ferida. Então, vai na parte mais sutil primeiro, para depois você vir para a parte mais densa, mais dura. Mais ou menos, depois você morre. Tem vezes que a gente vai correr para o nosso colega, tem vezes que assim também, está sentindo alguma coisa? Não. Tem que for? Não, tranquilo. Aí a hora que a gente começa a chamar as dimensões, né? Aplicar as dimensões, eles levam a mão. Exatamente. Quando a gente volta do 1 ao 5, está dormindo. Exatamente. Mexe, o pessoal falou, né, que no processo de barras, quando a pessoa está lá na maca e você está aplicando barras, está correndo barras na pessoa, geralmente a pessoa fica circuitando na maca, né, fica dando tremelique, pulando e não quieta, parece que está em cima de um formigueiro, parece que está levando choque. Pois é, e você pergunta à pessoa o que está acontecendo e ela não sabe explicar, porque ali você está mexendo em todo o campo energético da pessoa. Aí você, eu preciso mexer lá em cima primeiro, para depois vir mexer aqui embaixo. Aí, bem, vamos lá então para o próximo nível, né? O 6º nível, o corpo celestial. Nome bonito, né? Olha só, corpo celestial, um campo áurico chamado corpo celestial. É a 6ª camada do nosso campo áurico e está associada ao amor celestial, um amor que se estende além do âmbito humano e abrange toda a vida. Assim como o 6º chakra, que é o frontal, considera todas as formas de vida preciosas manifestações de Deus e proclama o zelo, a proteção e o nutrimento de toda a vida. É o nível emocional do campo espiritual. É o nível pelo qual experimentamos o êxtase espiritual. Podemos alcançá-lo por intermédio da meditação e de muitas outras formas de trabalho e transformação pessoal. Quando atingimos o ponto de estar, onde conhecemos nossa conexão com todo o universo. Quando vemos a luz e o amor em tudo o que existe. Quando mergulhamos na luz e nos sentimos dela e ela em nós e nos identificamos com Deus.
elevamos nossa consciência até o 6º nível da aura. Bonito esse texto, não é, gente? Inspirador, coloca a gente lá em cima, né? Uma conexão com todo o universo. Olha só, mergulhamos na luz e nos sentimentos dela. Vemos luz e o amor em tudo o que existe. E nós passamos a cuidar, a nutrir, olha que bacana, né? De toda a vida. Proclamamos o zelo, a proteção e o nutrimento de toda a vida. Então, a partir desse momento, a nossa consciência de integração com o universo, com todos os seres, se torna cada vez mais forte. Bacana isso, né? 5º nível, nível 5, a matriz etérica do corpo. É a 5ª camada do campo áurico, associada a uma vontade mais alta, ligada à vontade divina, ao 5º chakra, que é o laríngeo. Conexão com o poder da palavra, com a atenção e a responsabilidade pelos nossos atos. Essa camada contém todas as formas que existem no corpo físico em forma heliográfica e padronizada. Assemelha-se a linhas claras ou transparentes sobre um fundo azul cobalto, parecido com uma cópia heliográfica de arquiteto. É o nível em que o som cria a matéria e é mais eficaz na cura. Algo muito importante que é falado aqui, né? A respeito do som criar matéria. Lá no curso, no domingo, me perguntaram: Odair, por que eu tenho que dar o comando em voz alta? Por que eu não posso dar o comando só em pensamento? Por que eu tenho que fazer a contagem 1, 2, 3 em voz alta? Por que eu tenho que estalar os dedos? Lembra, Marcelo? Está aí a resposta, gente. Quando nós acessamos esse campo áurico, nós chegamos num nível em que o som cria a matéria e é mais eficaz na cura. Então é por isso que quando eu vou instalar um micro-organizador floral, eu dou o comando verbal. É por isso que quando eu vou aplicar o Reiki, eu utilizo as 3 bases do Reiki, que é o mantra, o tantra e o yantra. É por isso que eu vou lá e... Isso aqui é tantra. A imagem desenhada é o yantra. E o mantra é o chokurei, chokurei, chokurei. Ok? Então, é nesse ponto que nós entendemos o porquê de um comando verbal ter mais força do que um comando mental. Porque movimenta mais energia. E essa energia vem do nosso campo áurico número 5. Nosso 5º campo áurico. Onde o som cria a matéria. E se torna mais eficaz. E atinge todos os corpos. Exatamente. Tá vendo que fantástico? Nível 4. O corpo astral. A 4ª camada do campo áurico está associada ao 4º chakra, o cardíaco. É o veículo através do qual amamos de forma universal toda a humanidade. É composta de nuvens de cor ainda mais bonitas do que a do corpo emocional. Porém, geralmente é cheia da luz do amor. Olha que bacana, né? É a camada da aura num nível ainda mais astral, onde se observa uma interação entre as pessoas, não somente de forma física.
clarividentes constatam grossas bolhas de cor de várias formas que se movem de um lado para o outro numa sala, entre as pessoas. Você pode sentir-se constrangido por causa de alguém do outro lado da sala, que aparentemente nem se deu conta da sua presença. Em outro nível, contudo, muita coisa está acontecendo. No nível áurico, muita coisa está acontecendo. A minha relação com cada um de vocês aqui, fisicamente, está na palestra que eu estou ministrando. Mas, a nível energético, há uma interação entre todos nós. Na aula passada, uma das alunas que estavam presentes aqui, ela falou que ao observar a minha imagem aqui na frente, ela observou que tinha um campo verde, um campo de energia verde ao meu redor. E que desse campo de energia verde saíam feixes de luz me conectando a cada um dos alunos. Isso aí é o que eu chamo de conexão entre o professor e o aluno. Da mesma forma que eu estou doando a vocês, vocês também estão doando para mim. Há uma troca muito maior do que somente o conhecimento. É algo muito, mas muito mais profundo. Há um fenômeno energético real que pode ser percebido e sentido. Também quando as pessoas criam relações entre si, criam-se cordões a partir dos chakras, unindo-as umas à outra. Quanto mais intensa e profunda for a relação, mais numerosos e fortes são os cordões, que são perceptíveis nas várias camadas. Algo muito legal aqui, ó. Esses cordões, quanto mais intensa e profunda for a relação entre as pessoas, quando elas mantêm relações harmoniosas, esses cordões são vistos como feixe de luz, que atinge, que toca os campos áuricos de cada um de vocês. E que pode ocorrer numa aula, que pode ocorrer numa reunião de trabalho, pode ocorrer durante o nosso dia a dia, as nossas interações familiares, as nossas relações interpessoais. Lá no nosso trabalho, nós nos conectamos a todos os que estão ali através desses cordões. Porque acaba criando uma relação, como por exemplo o professor tendo uma relação energética com os seus alunos. O Victor fala muito dessa relação com os alunos dele lá no CIMEI que ele trabalha. Nair, mas pode acontecer ao contrário também, essa forma ser, dependendo da energia, virar um padrão negativo, não? Com certeza, criar uma aversão, uma repulsa, uma antipatia. É assim, ó, eu sempre falo, né? Toda moeda tem dois lados, não é? E nesse universo nosso que é dual, que tem energia positiva e negativa, com certeza haverá a atração, mas pode haver também a repulsa. E você nem mesmo entender por que você não se dá bem com aquela pessoa. Aí você vira e fala, meu santo não bateu com o de fulano. Não vou com a cara de fulano. Mas o que ele te fez? Nada, mas não consigo me dar bem com a pessoa. Não sei o que é. Você acha ele antipático? Não. Acha arrogante? Não. Então o que é? Não sei. Lá, esse cordão que existe, essa ligação entre as pessoas, quando acontece então, por exemplo, um divórcio, que algumas pessoas vão procurar a apometria para que faça o corte energético. É nesse tipo de corte que se utiliza aquela luz verde efervescente? A luz verde limão efervescente, ela é utilizada
para todo tipo de asepsia, de limpeza, para cortar, são outras técnicas, certo? Cortar cordão umbilical, cordão fluídico, cordão emocional, esses cordões, para o corte deles, é utilizado outro tipo de vibração, como por exemplo, a luz prateada, que é para desintegrar esse cordão. A luz verde-limão efervescente, ela é feita para limpar, principalmente os cordões fluídicos das nossas personalidades e subpersonalidades, ok? E então, a gente pode cortar, por exemplo, utilizando a espada de São Miguel, né? Você faz o corte com o braço, né? 3 cortes, né? Com a espada de São Miguel, para poder, a espada flamejante, né, de São Miguel, para cortar esses cordões, para cortar esses laços. E muitas vezes há necessidade até de se fazer um trabalho mais profundo ainda, que é uma quebra de contrato. Porque muitas vezes a sua relação com essa pessoa, ela foi criada a partir de um contrato de encarnação, um contrato reencarnatório. E aí você não consegue se desvincular daquela pessoa, mesmo você se separando dela. Eu conheço uma pessoa que ela falou para mim, Dair, eu me separei do meu marido há 8 anos, mas nesses 8 anos eu não consigo me relacionar com mais ninguém. E pensa num marido folgado, num ex-marido folgado, que também não consegue se desvincular de mim, não consegue se desligar de mim. E o que é interessante é porque é o seguinte, eu não consigo me relacionar com outra pessoa, mas ele toca a vida dele na boa, com namorada e tudo mais e tal, tem a vida dele lá numa boa, mas ele não sai da minha casa. Acredita, ela falou para mim que ele usa ela como confidente para falar sobre os problemas que ele tem nas relações dele. Eu falei para... Não, ele vai para a casa dela para comer. Eles têm 3 filhos em comum. Então ele vai para lá. Eu vim visitar meus filhos. Na hora do almoço? É bom que eu já almoço com eles, né? Que aí a gente fica num ambiente de família, um climazinho de família, né? Vai ser legal. E ela fica assim, como assim? Aí ela foi e procurou um grupo para poder fazer um trabalho, para poder fazer esse corte energético. Aí o que aconteceu? Lá nesse grupo foi revelado que na encarnação passada ela foi mãe dele. E ela o abandonou. Ela levou ele naquela roda, né? A famosa roda do esquecimento lá, a roda, né, dos rejeitados, e entregou ele na roda. Que depois de desencarnada, ela teve acesso a essa informação de que ela teria que vir e reencarnar para resgatar aquela dívida kármica que ela adquiriu com ele, porque ele teve uma vida de muito sofrimento por causa do abandono dela. Aí ela, cheia de culpa, cheia de remorso, então não deu certo para eu ser mãe dele naquela vida, então agora nessa eu vou ser esposa, eu vou ser mãe dos filhos dele. E casou com o cara, mas ela casou com ele não para ser esposa dele, para ser mãe, E aí, agora, mesmo depois, olha só, o relacionamento dos dois não acabou com briga, com traição, com escândalo, não, na boa. Como ela tinha 3 filhos, então ela ficou na casa, foi ele que saiu, não houve briga por bens, assim, simplesmente o amor esfriou. Mas por quê? Porque ele via nela a mãe.
E algum de vocês aqui tem tesão pela mãe de vocês? Ou a mulher tem tesão pelo pai? Não! Então, automaticamente, acabou o interesse um pelo outro, porque ela era a mãe dele. E aí, o que isso levou? Ao divórcio dos dois. Mas ele não largou a mamadeira. Ele continua mamando, ele continua dependente dela, em todos os sentidos. Aí foi falado, filha, você tem que cortar esse contrato, você tem que quebrar esse contrato, tem que desfazer, tem que fazer um trabalho de quebra de contrato. Tem muitas pessoas que elas fazem contratos assim e não tem muita consciência. Exato. Uma pessoa da minha família escreveu assim, que agora tudo foi na rede social, né? Eu prometo te amar pela eternidade. Ui! 16 anos de idade. Tá lá um contrato. 16 anos de idade, primeiro namorado. Prometo te amar pela eternidade. Tá lá um contrato. É, gente, acreditem. Essas histórias de você fazer jura de amor eterno e promessa de casamento, contrato. Esses carinha namorador, tipo xerém assim, ó, que lá na juventude vivia fazendo jura de amor eterna jura de amor eterno e promessa de casamento para as menininhas, para poder carregar elas num mavericão. Isso aí é um contrato atrás do outro. Gente, e a maior vítima desses contratos que eu posso falar para vocês sou eu. Porque lá na minha adolescência, gente, eu já falei para vocês que eu era pobre, feio e morava longe. O único talento que eu tinha estava no gogó. O único talento que eu tinha era para barulhar as menininhas. Tanto que eu fui me envolver com o quê? Com poesia. Quer um negócio que mulher gosta mais do que poesia? Não tem conversa, né? A Cássia, quando eu cheguei na Cássia e falei para ela, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Se você casar comigo, eu pago a água e você a luz. Pronto, tá aí. 25 anos, gente. 25 anos de casado. Não tem nem conversa. Exatamente. Poesia debaixo da porta, coraçãozinho, desenhozinho, cartinha romântica. Eu tinha que ter um talento. Então, vocês não estão entendendo. Aquele menino feio e pobre, para conseguir namorar com menina bonita, tinha que fazer jura de amor eterno, senão não... Trabalhou com as ferramentas que tinha. Trabalhei com as ferramentas que eu tinha, era o que eu tinha, gente. Então, o que aconteceu? Eu criei muitos contratos, muitos mesmo. E aí, já depois de adulto, eu já estava aí com os meus, depois dos 30 anos, aí um dia eu participei de um processo de meditação de auto-perdão, né, para buscar o auto-perdão. E lá nesse processo foi revelado que de todas as pessoas com as quais eu relacionei, eu era bem namorador. Todas as namoradas, todas as pessoas com as quais eu me relacionei, 7 delas tinham sofrido muito. Eu tinha feito essas mulheres sofrerem muito. E que era para eu buscar cada uma delas e me reconciliar energeticamente com cada uma delas. De preferência pedindo perdão para cada uma delas. Gente, eu fui buscar essas 7 e afirmo para vocês que todas as 7 ainda estavam aprisionadas a mim. As 7 viviam vidas miseráveis emocionalmente. A maioria casada, mas num casamento terrível, com muita tristeza, com muito problema, com todo tipo de dificuldade.
Tanto que uma delas virou para mim e falou: Odair, eu procuro você em outros homens há 25 anos. Porque tinha 25 anos que nós nos relacionamos. E isso já tem anos que a gente se reconciliou. E ela falou para mim que ela vivia um casamento há 18 anos terrível. Um casamento humilhante. Ela falou assim: Odair, todo jeito que pensar que o cara me humilha, que ele me despreza, que ele assim, me maltrata, é mais um pouquinho. E é incrível porque eu fico comparando ele com você, que era o cara que me tratava como uma rainha. Então, eu não consegui entrar no meu casamento. 18 anos de casado e não consegui entrar no meu casamento. Gente, não teve conversa. Vamos cortar esse negócio. Vamos cortar esse contrato, pedir perdão para ela, expliquei algumas coisas, falei algumas coisas, falei, a gente era muito criança, expliquei muita coisa e cortei esse cordão energético com ela. 6 meses depois ela largou do marido. Ela falou assim: Odair, foi o ponto para o nosso reencontro foi o ponto para eu olhar e falar: o que eu estou fazendo na minha vida? E pôr um ponto final naquela relação abusiva. Uma relação que era humilhante para mim. Para vocês verem o quanto isso é sério. Esse negócio de ficar fazendo jurinha de amor eterno aí, escrevendo jurinha de amor eterno, isso é um perigo, muito perigoso. Então, a gente tem que fazer o possível para não ficar criando esses contratos aí, fazendo esses contratos, tá? Sim? Ah, vai cair? Xerém, vamos ver o que nós apronta aqui, porque o trem parece que vai cair. 2 minutos? Ah, vamos ver o que dá aqui, né? A hora que cair a gente volta para casinha. Olha aqui. Quando essas relações terminam, esses cordões se dilaceram em muito sofrimento. Existem casos onde o término de uma relação não foi totalmente aceito por uma ou ambas as partes, e a pessoa não consegue se desvincular da ideia e das lembranças. Nesse caso, é importante realizar uma atividade de cortar esses cordões, para assim seguirem em frente com novas experiências e novas vivências. Essa atividade pode ser realizada para qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo. Não é só marido e mulher, não é só entre casal, porque de repente podem ser 2 mulheres, 2 homens, mas qualquer relacionamento, desde amoroso, amizades e até familiares, onde muitas vezes não aceitamos perda de entes queridos, nos vendo presos a lembranças e ideias fortes do passado. Exatamente. O que a gente mais encontra aqui são pessoas que ficaram viúvas e que se enterraram junto com o defunto. Que se enterraram junto com o morto. Pessoas que não superaram a viuvez. Filhos que se enterraram com as mães. Filhas que se enterraram com os pais. Aqui é falado, né? Onde muitas vezes não aceitamos perdas de entes queridos, nos vendo presos às lembranças e ideias fortes do passado. Ou seja, a gente pode se vincular até a lembranças, até a ideias. Olha só. E inclusive, isso é um perigo, porque sabe aquela criança
que a mãe, ela vive projetando os sonhos dela no filho ou na filha? Igual, por exemplo, o meu caso, que minha mãe, quando eu era criança, pôs na cabeça que quando eu crescesse eu seria padre. Lê do engano, né? Foi, mas eu não entendi. Ah, mas eu não, lá na renovação carismática tentaram me levar para esse caminho aí. Eu falei, hello, eu gosto de mulher demais Conta a história aí. para poder virar padre, tá? Dá não. Oi? Credo, gente. Então, mas a minha mãe ficava projetando isso aí para mim. Essas escolhas assim são terríveis. É terrível. E quando é pior ainda que a mãe fica jogando praga? Gente, vocês não estão entendendo o perigo que é a tal da praga de mãe. A praga de madrinha também. Gente, é um perigo. Jesus toma conta. Eu conheci uma pessoa, os filhos davam trabalho, ela fala assim, esses filhos meus vai virar tudo bandido. Jesus. De fato, se foram bandidos e os dois morreram Olha aí, gente. na bandidagem. Jesus amado. Pois é, em vez da mãe, Poder, você profetiza. a palavra tem poder. Exato. Exato. Exatamente. O que ela está fazendo ali é magia. Magia negra pesada, pesada. Como você reverbera aquilo. Então, o pai, a mãe, ele tem que projetar no filho só pensamentos positivos. E outra, de acordo com o livre-arbítrio e a carga kármica do filho. E não querer ficar projetando os sonhos dele, aquilo que eu não fui, eu queria ser, agora querer forçar o meu filho, a minha filha a ser. Igual eu já vi mãe que pôs na cabeça que a filha seria freira. Ah, mas por que você quer que a sua filha seja freira? Porque eu queria ser freira e não pude. E a praga, tanto que é ruim da mãe. Pois Você é. vai ver quando você for mãe. O que É, vai acontecer? Você vai ver o que seu filho vai fazer ser pior. exatamente. Isso é um perigo, gente. É magia negra pesada. O terceiro nível, gente, o corpo mental. É a terceira camada do campo áurico. Liga-se à nossa vida mental, à reflexão linear, assim como o terceiro chakra, o do plexo solar. Esse campo compõe-se de uma substância ainda mais fina que a anterior e está associado aos pensamentos e processos mentais. Ele expande-se e torna-se ainda mais brilhante quando o seu dono se concentra em processos mentais. Quase todo de cor amarela contém a estrutura das nossas ideias. Dentro dela é possível ver formas de pensamento que parecem bolhas de brilho com formas variáveis. Essas formas de pensamento emanam do nível emocional e representa a emoção ligada à forma do pensamento. Estão vendo aí a origem das nossas formas de pensamento? Elas são criadas no nosso campo áurico a partir da energia do terceiro nível de campo áurico nosso. Então, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque as nossas formas de pensamento, elas podem até ser projetadas, mas graças à lei do retorno, elas voltam para a sua origem e estarão atuando no nosso campo áurico. Então, devemos sempre emanar formas de pensamento positivas, para que elas sempre retornem para nós em forma de luz, com brilho, com várias formas, com vários tamanhos, mas sempre harmonizadas e nunca em desequilíbrio.
Quanto mais clara e melhor formada for a ideia, mais clara e melhor formada será a forma pensamento associada a essa ideia. Tá vendo? Quando você for projetar na sua mente a sua casa própria, a casa dos seus sonhos, projete ela mentalmente em todos os sentidos, em todos os detalhes, em todos os cantinhos, tudo. Eu gosto de fazer o seguinte: toda ideia minha eu ponho no papel. Seja ela através de um desenho ou seja ela através de um texto. E eu gosto de pegar esse texto, ou que, por exemplo, geralmente é uma promessa ou algum decreto que eu faço, né? Eu gosto de pregar na porta do meu guarda-roupa. Porque aí, toda vez que eu entro no meu quarto, eu passo o olho nela e dou uma lida rápida. Aquilo ali ativa ainda mais o meu poder mental. Todo projeto físico que eu tenho, projetos aí de vida, de bens materiais, de viagens, qualquer coisa desse tipo, eu boto no papel, eu desenho e prego na porta do meu guarda-roupa. Tanto que todo ano, na virada do ano, nos sentamos, a Cássia e eu, com uma folha de papel na mão e enumeramos as 20 metas para o ano posterior. E colocamos lá 20 metas. E no final dessas 20 metas, a gente coloca das metas do ano passado aquelas que nós não cumprimos. Então, vamos supor, de 2022 para 2023, a gente foi lá e colocou 20 metas. Mas dessas 24, a gente não conseguiu cumprir. Como, por exemplo, que a gente tinha colocado, né? Uma viagem para o litoral. No ano de 2023, não deu para a gente concretizar essa viagem para o litoral. Então, nas 20 do ano que vem, ela é a primeira. Prioridade. Aí eu coloco lá. As primeiras, por exemplo, ficaram 4. As 4 primeiras são prioridade. Prioridades. Projeto tudo, conecto tudo. Exatamente. Aí eu vou lá e coloco as 20 metas e pá na porta do guarda-roupa. Toda vez que eu tô lá deitado, eu tô lendo. Toda vez que eu vou trocar de roupa, eu tô lendo. Toda vez que eu vou passar para ir no banheiro, eu tô lendo. E aquelas que vão sendo realizadas, eu vou lá e coloco ok e faço aquele Czinho que a professora faz quando você acerta a questão da prova. Eu faço o Czinho, ou seja, tá certo e ok. E assim eu vou eliminando cada uma delas. Isso é uma forma de potencializar as minhas formas de pensamento. Então, elas se tornam forças muito poderosas da minha vida. É por isso que tudo na minha vida é realizado. Graças a Deus, tudo na minha vida. Eu projeto e o universo me traz. Como, por exemplo, quando foi em 2012, foi revelado, através de uma sessão terapêutica da qual eu participei, que eu teria que visitar, ainda nessa encarnação, 7 lugares no mundo. 7 lugares no mundo. Que o primeiro deles, né, que aí foram 7 lugares, e foram revelados esses 7 lugares. Egito, Europa, Ásia, Península de Yucatán, Índia, Cordilheira dos Andes. Oi? A Dubai aí é luxo. Mas Oriente Médio e tudo mais e tal.
Aí eu fui e falei assim, tá, que eu vou dar conta disso, né? Porque esse salarinho de polícia, como que eu vou rodar o mundo desse jeito, tá? Nesses 7 lugares, e nesses 7 lugares, com a renda que eu tenho. Mas aí depois eu falei, não, peraí, eu vou concretizar isso. Eu vou projetar isso. E vou acreditar que eu vou visitar esses 7 lugares. Nem que seja depois de aposentado. Mas eu fui e falei, não, o universo vai me trazer a forma de eu visitar esses 7 lugares. Em 2014, me aparece um cara lá do Chile, disposto a me levar para o Chile, para passar um mês no Chile e conhecer a Cordilheira dos Andes. Comeu gente lá também? Oi? Não. Não, eu já estava na minha linha aqui, tá? Mas aí o que é interessante, né? Aí nós fomos para esse projeto lá, nós fomos 5 pessoas e participando desse projeto lá um dia, esse rapaz, ele pediu para que nós fizéssemos a abertura do campo dele, da frequência dele. E aí, como que a gente vai virar para o cara que levou a gente com tudo, com todas as despesas pagas? Não, a gente não vai abrir. Então, a gente levou ele lá para o nosso apartamento, que inclusive era dele, tá? O apartamento onde a gente estava, e abrimos a frequência dele. Depois que nós terminamos de tratá-lo, fechamos a frequência dele, abriu-se uma nova frequência no meu campo energético que eu não conseguia entender. Eu fiquei paralisado, sentado no sofá, literalmente petrificado. Aí eu fui e perguntei para a Rúbia, Rúbia, você que tem evidência, o que você está vendo em mim? Aí ela, tô vendo você. Aí eu, não, além, isso é evidente. O que está rolando aqui? Ela, eu estou vendo você. E eu, como? Ela, só que é você petrificado. É você bem maior e todo de pedra. Quase isso. Exatamente nessa posição em que você se encontra. Eu falei, mas por que abriu o meu campo nisso aí? Ela, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Ótimo. Ela veio e trabalhou o meu chakra laríngeo para que descalcificasse e eu conseguisse transmitir. Nesse dia foi feito um trabalho de libertação de 3.300.000 espíritos que estavam aprisionados na Cordilheira dos Andes. E que estavam aprisionados por esse nível de consciência meu. Esse nível de consciência, ou seja, uma personalidade minha petrificada, era como se fosse o guardião de mais de 3 milhões de espíritos aprisionados na Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, para mim, só lembra de precedente. E aí a gente foi, lá do avião, né? E aí foi super interessante, que foi quando eu fui me interessar pela história do Chile. E aí eu descobri que a história da conquista, da colonização do Chile, não foi tranquila e de paz igual foi aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, Cabral chegou, entregava um espelho para o cacique virava o melhor amigo dele. Botava álcool para poder queimar, eles, nossa, que coisa mais fantástica! Enchia eles de bugiganga e os índios abriam as portas das suas tribos para eles, para os portugueses. Já no Chile, foram 200 anos de guerra. Guerra full mesmo, assim, com muita, mas muita morte. Foi um verdadeiro massacre dos índios mapuches. Para vocês verem. E aí foi revelado que esses indígenas
Claro, não só eles, mas também os colonizadores espanhóis, também morreram muitos, eles estavam aprisionados na cordilheira. Porque quem já foi em Santiago conhece, Santiago parece uma panela de pressão. A cidade é construída dentro de uma cratera, rodeada de montanhas altíssimas, absurdamente altas. Por quê? Porque tinha fortes de vigilância em todos os morros, em todos os montes em volta da cidade, para que naqueles fortes eles conseguissem visualizar quando estava ocorrendo algum ataque indígena, para que eles pudessem revidar e proteger a cidade. Olha só, história do Chile rolando aqui na nossa aula de Umbanda. Então, é importantíssimo a gente ter acesso a esse tipo de informação. Posso dizer que nessas formas, pensamentos, é onde moram as nossas crenças limitantes? Sim, porque a gente cria, a nossa forma de pensamento, ela surge do nosso pensamento, não é? Sim. Das nossas ideias. Então, se a gente tem uma crença limitante, como por exemplo, ridículo, aquele caso da hipocondria. O hipocondríaco, ele põe na cabeça dele que ele está doente e acabou, gente. Vai até adoecer, porque ele está criando formas de pensamento. E essas formas de pensamento dele interferem na saúde dele e ele acaba adoecendo. Então a gente tem que ter muita sabedoria para que a gente não caia nessas ciladas. Sabedoria e orar e vigiar, né? Ó. Você pergunta assim, quando? De manhã, de tarde? Não, É sempre o orar e vigiai seus pensamentos. É igual o Rodrigo Romo fala, é o reto pensar, é o reto sentir, é o reto falar, é o reto agir. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pensamentos habituais tornam-se forças bem formadas, muito poderosas, que vão exercer influência na nossa vida, sobre a nossa vida. Cabe lembrar que é possível mudarmos ideias prejudiciais ao nosso desenvolvimento. É possível mudar a partir de novas atitudes e novas ideias, que, se alimentadas diariamente, se tornarão novas formas de pensamento. Essas novas ideias terão igualmente forças poderosas para o nosso bem-estar pessoal, ao passo que as ideias nocivas se desintegrarão e serão eliminadas do nosso campo energético. aí entra a reforma íntima. Reforma íntima, mudança de padrão, mudança de pensamento, mudança de comportamento, de sentimento, de paradigmas. Tem uma pessoa que até alguns anos atrás, toda vez que a gente chegava perto dessa pessoa, ela tinha alguma reclamação para fazer. Alguma coisa não estava bem. Alguma coisa estava doendo. Sempre reclamando de alguma dor, de algum desconforto, algum problema intestinal, era dor na coluna, era dor nas pernas, era dor de estômago, era tudo. Sabe aquela pessoa que toda vez que a gente chegava, nunca, a Cássia é testemunha, nunca a gente chegava perto da pessoa que ela não reclamasse de alguma coisa? Aí eu comecei a pegar no pé dessa pessoa com relação a esse negócio, dela parar de reclamar porque ela estava atraindo energia negativa. Então que era para ela parar de ficar falando de dor, de doença, de sofrimento. Que era para ela mudar esse padrão energético aí. E essa pessoa realmente começou a mudar, principalmente porque eu comecei a empurrar remédio natural nessa pessoa.
Ah, eu tô com dor nas pernas. Então toma esse remedinho aqui, esse chazinho que vai te ajudar. Ah, porque eu tô com dor nas costas. Então esse remedinho natural aqui, essa frutinha, esse remedinho aqui vai resolver. Igual uma amiga falou pra gente aqui hoje, né? Que uma amiga dela andava torta, de dor na coluna, com os nervos infeccionados, inflamados. E aí ela foi e indicou um dos remédios que a gente sempre indica aqui, que é aquele remédio feito com a romã, com casca e tudo, né? Batida no liquidificador. Ela foi e indicou para essa amiga tomou. Ela mesma falou para mim hoje que a amiga tá super bem, acabou. Que agora tá até andando retinha. Acabou aquele negócio de andar torta, né? Então eu fui indicando remédios para ela. Ah, porque eu tô com um problema no estômago assim. Mastiga o bálsamo, que é bom. Ela foi lá e plantou o bálsamo, o marido dela arrumou um bálsamo para ela, plantou lá num vasinho. Então todo dia ela vai lá e pega 3 folhinhas de bálsamo, põe na boca, mastiga e engole. Resolvido o problema. E assim ela foi melhorando e mudando esse padrão vibratório com relação a doenças. E já faz um bom tempo que eu não a ouço reclamar de dor, de doença. Você clamar 2 vezes. O universo Exatamente. Eu já tacaria ela naquele aparelho. Mas aí aconteceu, 220, né? Mas aí aconteceu algo sinistro. Ela parou de reclamar das dores e passou a reclamar do marido. E eu vou falar um negócio para vocês, está terrível a situação, porque a vida dela é reclamar de tudo que o marido faz. É tudo mesmo. Se o marido não faz, ela reclama. Se o marido faz, ela reclama. Se o marido não fala, ela reclama. Se o marido fala, ela reclama. E isso está transformando a vida deles num inferno. Julgamento aí, a culpa do trabalho que é supraternário. Exato. Aí dá-lhe dor, dá-lhe sofrimento. Então, deixa sofrer. Porque, ou seja, a pessoa mudou? Não. Tanto que outro dia eu cheguei nessa pessoa e falei, olha, não quero que você reclame mais do seu casamento para mim. Falei, não quero. Acabou. Se você quer reclamar, vai caçar outra pessoa para reclamar. E o pior que achou, coitada. Achou uma vítima nova agora. Mas eu falei, ó, não quero que você reclame mais para mim. Acabou. Não quero. Mas não quero. Mas eu só tenho você. Não, então não reclame, porque você não vai me ter mais para você ficar reclamando dos seus problemas. Ok? Ok. Ótimo. Achou outra vítima. E tá lá buzinando na cabeça da vítima. E aí eu pergunto, uma pessoa dessa sara, uma pessoa dessa melhora, a vida dela melhora? Não, porque o marido dela pode virar um santo, que ela vai continuar reclamando. E se o marido dela vier a morrer, ela vai continuar reclamando. E aí ela vai reclamar a falta dele. Pensa, gente. E é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, o marido, ele tem depressão. Então ele tem altos e baixos. Quando ele está lá naquele momento baixo, que ele só está acamado, que ele não quer comer, que ele não quer nada na vida, que ele quer ficar de cama, quer ficar trancado dentro do quarto, a vida dela é reclamar porque o marido está com depressão. Aí quando o marido sai da depressão e aí ele acorda para a vida, ele quer fazer as coisas, ele quer consertar as coisas em casa, ele quer inventar coisas para poder ocupar a mente dele, ele quer fazer as coisas, ela implica porque ele não quieta. Ela reclama porque ele não quieta. Para vocês verem a situação, né? O nível 2, o corpo emocional. A segunda camada do campo áurico. Em geral, associa-se ao aspecto emocional do ser humano e ao segundo chakra, que é o chakra esplênico. São os veículos através dos quais temos a nossa vida emocional e os nossos sentimentos.
Essa segunda camada, ainda mais sutil que a primeira, envolve as emoções, o corpo emocional. Por isso que eu falo lá, gente, corpo emocional não é corpo astral. Parece feito de nuvens doloridas, coloridas, com cores que vão dos tons brilhantes aos escuros, dependendo da clareza ou da confusão dos sentimentos e da energia que os produz. Tá vendo só, gente? De acordo com a clareza ou a confusão dos sentimentos que nós temos, dos pensamentos que nós temos e da energia que nós emanamos. Vai de tons brilhantes a tons escuros. Por isso que a gente falou lá no inicinho, de a pessoa ter a aura escurecida, enegrecida. É por causa disso, né? Sentimentos claros e ativos, como amor, alegria, são brilhantes e claros. Já os sentimentos confusos, como ódio, mágoa, rancor, tristeza, são escuros e turvos. Não precisa explicar, sem comentário, não é? Ou seja, nossos pensamentos e sentimentos influenciam, sim, a nossa saúde espiritual, emocional e física. Atua na nossa energia. Então, temos a obrigação de cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, do que nós falamos, do que nós fazemos. É igual eu falei, é o reto pensar, é o reto sentir, é o reto falar, é o reto agir. Temos que ter sabedoria nesses 4 pontos. Aí vamos fritar um pouco. E dá-lhe reforma íntima, sim? Vamos fritar um pouco essa situação, estou viajando na maionese. Dizem que tem seres que a visão, seres mais evoluídos, né? Que tem a visão que vê tudo, vê dimensões e vê toda essa situação nossa. Tanto as conexões quanto a energia. Aí eu fico imaginando que igual esses que já são assim, emanam uma energia negativa, o tanto que os seres, os vampiros das trevas Percebem? Os negativados percebem? já vê de longe, assim, Isso! longe vem. E percebe o rombo nesse campo áurico, percebe o rombo nessa tela búdica, vem e entra. Aí eles entram no nosso campo áurico e vão instalar artefatos na gente, instalar peias magnéticas, instalar chips e mais um monte de coisas, objetos de obsessão, de tortura, vão sugar a nossa energia, porque eles percebem a nossa fragilidade, eles percebem os nossos pontos fracos. O nosso calcanhar de Aquiles é onde eles vão atacar, é onde eles vão nos ferir, é ali, e aí vem com força. E é onde a galera está toda exposta, né? Exatamente. Ainda é muito denso, né? Esses 3 últimos corpos aqui, eu estou vendo aqui, o mental, o emocional, o etérico, está muito terra, psicosfera, essas zonas. Exatamente. São corpos muito Exatamente. próximos Muito próximos ao físico. Muito próximos ao físico. Lembra que eles são de fora para dentro? Então estão muito próximos a questões humanas, ao nosso cotidiano, às nossas relações interpessoais, ao nosso interior, ao que nós realmente somos, além da máscara. Ou seja, não atua só aqui na Terra, na psicosfera, nos planos mais Exatamente. próximos da Terra ali, É vibra um pacote completo. combo. Exatamente, é um combo. Nível 1, corpo etérico. É a primeira camada do campo áurico, assim com o primeiro chakra, que é o básico. Está ligado ao funcionamento físico e à sensação física,
dor e prazer. Está ligada ao funcionamento automático e autônomo do corpo físico. Essa primeira camada da aura se compõe de minúsculas linhas de energia, parecidas com uma teia fulgurante de raios de luz. Assemelha-se às linhas numa tela de televisão. Tem a mesma estrutura do corpo físico e inclui todas as partes anatômicas e todos os órgãos. Olha que bacana o tanto que esse corpo, esse nível áurico é interessante. Ele abrange todo o nosso agregado físico, porque ele é o que está mais próximo da fisicalidade, inclusive ligado ao chakra básico, que é o chakra do nosso aterramento, é o chakra da nossa conexão com o plano Terra, é o chakra da nossa sobrevivência. Então ele está realmente ligado ao funcionamento autônomo do nosso corpo físico. Ele está ligado ao funcionamento do nosso corpo físico, independentemente da nossa vontade. Essa primeira camada, ela é uma estrutura idêntica à do corpo físico, só que toda feita em pequenas linhas de energia. É como se você visse o corpo físico de uma pessoa, só que fracionado em um monte de linhas de energia. Um aglomerado, um conglomerado de linhas de energia. Esse é o nível 1 do nosso campo áurico, o nosso corpo etérico áurico. Olha que interessante. Os nomes, vocês observaram que muitos dos nomes são parecidos com os nomes dos nossos corpos? Porque da mesma forma que nós temos os 7 corpos, os 7 chakras, os 7 campos áuricos, as 7 notas musicais, as 7 frequências vibracionais, as 7 dimensões, os 7 dias da semana, os 7 orixás regentes tronados, os 7 complementos divinos, os 7 exus tronados, tudo isso vibra na frequência do 7. Então tudo isso tem automaticamente relação. Tudo isso se relaciona. Interessante a gente parar para pensar na coisa por esse ângulo, né? Por esse ponto de vista. Que tudo está conectado e que tudo tem sentido, tem um motivo, tem uma explicação. Então, conhecendo esses níveis áuricos nossos, nós podemos compreender bem melhor tudo que nos envolve. O porquê que as nossas emoções nos adoecem, o porquê que nossos pensamentos nos adoecem, o porquê que nossas relações interpessoais nos adoecem, o porquê que o corte dessas relações, a separação, a morte, um divórcio, a distância, nos adoece. Tudo mexe no emocional. Tudo mexe com os nossos campos vibracionais, que estão todos relacionados. E estão relacionados aos nossos órgãos, aos nossos chakras, aos nossos corpos, aos nossos campos áuricos, aos nossos níveis vibracionais. Tudo isso tem conexão. E é aí que eu falo para vocês, vou ficar só nesse conteúdo? Não, pelo amor de Deus, busquem novos conteúdos, novas informações para ampliar o seu nível de conhecimento. E conhecendo a si mesmo, você terá a oportunidade de conhecer o universo e conhecer a Deus. Porque você vai encontrar Deus dentro de você, dentro da sua essência. Você vai se reconhecer como um filho de Deus. Você vai se reconhecer como Jesus falou.
Vós sois filhos de Deus e sois pequenos deuses. Um dia farão tudo o que eu faço e até mais. Então, quando você tem consciência de tudo isso, o conhecimento te traz essa consciência, a sua fé fica alicerçada no conhecimento, fica robusta, fica forte, fica poderosa. É aquela fé que nada derruba, é aquela fé que não se vai com o vento, é aquela fé que vence tudo. E aí nós faremos o que Jesus falou, que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou olhar para uma montanha e falar: montanha, transporta-te daí para cá, e ela se transportará. E essa montanha a qual Jesus se refere, não é o Morro do Mendanha, não é o Morro da Serrinha, não é a Serra de Jaraguá, é a montanha das nossas dores, é a montanha das nossas dificuldades, das nossas doenças, das nossas limitações, do nosso sofrimento, que nós podemos modificar, nós podemos modificar a nossa vida. Lembram do CEO, que eu falo tanto, do Cryon, lá do serviço magnético? Que ele fala, as células estão ouvindo, é o CEO. Então, quando nós reconhecemos que as nossas células estão nos ouvindo, nós podemos dar o comando para que elas possam se curar. Da onde que é o seu? Do Cryon, do serviço magnético. Ele fala muito do CEO. As células estão ouvindo. E isso é tão forte, o poder que nós temos de modificar a matéria como um todo, que eu fiz questão de postar nos nossos grupos de estudos aquele vídeo de um pessoal lá na China, que é um hospital que trata as doenças energeticamente. Lá não tem remédio. Lá eles trabalham com energia. E eu recebi esse vídeo e fiz questão de postar nos grupos da casa, onde uma mulher com um tumor na bexiga procurou esse hospital para ser tratada, e lá fizeram uma ultrassom nela e constataram a presença do tumor. Eles tiraram uma foto dessa tela do tumor dentro da bexiga e colocaram no lado esquerdo da tela. Dividiram a tela no lado direito, no lado direito da tela, eles colocaram a imagem da ultrassom em tempo real e chamaram três pessoas com conhecimento de tudo isso que nós estamos passando para vocês aqui hoje, com conhecimento sobre energia, sobre corpos, sobre chakras, sobre formas pensamento, sobre o poder da afirmação, do decreto, o poder do som, o poder do mantra, o poder do tantra. Tudo isso foi manifestado ali. 3 pessoas chegaram ao lado dela na maca e começaram a fazer assim. Claro, eles estavam falando em mandarim, mas eles começaram a pronunciar: está feito, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. E o poder deles era tão grande que eles curaram a mulher em menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Estava lá a imagem na ultrassom. O tumor foi diminuindo até desaparecer e chegou num ponto em que ele desapareceu e a bexiga da mulher que estava contraída se expandiu. O tumor retroagiu. O tumor desapareceu no meio de uma ultrassom em menos de 1 minuto. Um tumor enorme desapareceu.
O vídeo tá lá nos grupos. Eu postei, se eu não me engano, no sábado. Ou foi no domingo de manhãzinha. Eu vi no grupo lá do curso. Exatamente. Gente, olha o poder que essas pessoas têm, justamente por elas terem certeza de que aquilo ali está acontecendo. O conhecimento de que aquilo ali está acontecendo. Tanto que eles falavam, está feito, está feito, está feito. E é por isso que nós mudamos aqui dentro do Ser Humana as nossas orações, quando terminamos a oração, que nós, como todo espiritualista, não falamos amém, porque amém vem do Egito, vem de Amon, vem dos sacerdotes de Amon, vem dos adoradores de Amon, que é um deus falso do Antigo Egito. Então nós não proferimos o amém, nós proferimos o assim seja, certo? Aldair, da onde você tirou esse negócio do amém aí? Leia o livro Akenaton, Revolução no Espiritual no Antigo Egito, do Roger Bottini Paranhos. Sim, ele tem audiobook. Exatamente, vocês verão de onde vem o amém. Vem dos sacerdotes de Amon. Era Amon, 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 amém, 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 amém. E aí por isso que eu vejo hoje, né? Amém, amém. E eu, ai. Então, ali você está vibrando uma frequência de um Deus falso. Então, jogando energia fora. Na verdade, nem fora, doando essa energia para seres negativados, demiurgos, arcontes. Então, aí nós falamos assim seja, como todo espírito, espiritualista, certo? Assim seja. Mas a partir do momento em que nós tomamos a consciência do poder da palavra, do poder da afirmação, agora nós terminamos as nossas orações com um assim é. Então a gente fala assim seja e assim é. No presente. No presente. Trazendo para o aqui e agora. Trazendo por aqui e agora. É o fenômeno Isaías. Alguém aqui já ouviu falar do fenômeno Isaías? De tudo que você sonha para o futuro, você trazer para o presente, para projetar agora no presente e com um sentimento de gratidão. A gratidão, assim, como se você já tivesse aqui recebido aquela graça, é o fenômeno Isaías. Então, quando você quiser alguma coisa, vibre gratidão, como se você já tivesse aquela coisa, aquela cura, aquele bem, aquela pessoa, aquele sonho realizado. Vibre gratidão, como se aquilo já estivesse concretizado. E aí, aquilo lá se realizará quando você menos esperar. Igual eu falei, meu caso lá com relação às viagens pelo mundo. Atualmente nós já temos convites para irmos para a Argentina, para Portugal e para os Estados Unidos. E tudo isso sem a gente fazer esforço. O universo nos trouxe. De repente eu estou um dia lá em casa e do nada me liga um cara com sotaque de português, ora pois, me convidando para ir num congresso em Portugal ano que vem, com todas as despesas pagas. E eu sou trouxa de recusar, gente? Assim é. Assim é. Está feito, está feito. Está feito, está feito, está feito. Não, e o bom porque é o seguinte, eu sempre ficava me perguntando onde que eu tenho que ir lá na Europa, qual lugar eu tenho que ir na Europa para poder fazer esse reajuste energético que eu preciso com a Europa. Afinal, aqui com a Cordilheira dos Andes eu já fiz. Então, onde eu tenho que ir na Europa? Lá no Egito, tá claro, lá para o lado das pirâmides, né? Lá na península de Gizé lá e tudo mais e tal. Beleza. Lá no México, península de Yucatán.
Eu falei, ótimo, Estados Unidos, região do Grand Canyon. Eu falei, beleza, ótimo. Mas na Europa, onde é? E aí, há muito tempo atrás, veio uma informação para mim. Você precisa ir em Stonehenge. Através de um livro chamado O Legado de Avalon. Do nada, esse livro chegou na minha mão. A hora que eu li o livro, eu me sintonizei com a frequência de Stonehenge. Porque nesse livro conta como que aquelas pedras gigantescas de Stonehenge, que tem enterrado a mesma proporção do que está fora, são gigantescas, como elas foram colocadas naquele círculo em perfeita harmonia. Lá nesse livro explica. E aí veio para mim, eu tenho que conhecer Stonehenge. Do nada, um dos membros da caravana que vai para Portugal virou para mim e falou, Odair, será que nesse período que nós vamos passar lá em Portugal, nesses 15 dias que nós vamos passar lá, será que a gente consegue dar uma fugidinha para irmos em Stonehenge? Eu falei, nossa senhora! Aí ele, então, você quer ir também, Ana? Claro! Para vocês verem o tanto que o poder da profecia, do decreto, do pensamento, da afirmação é grande. Então, é só assim, é só a gente projetar. E aí as coisas se realizam. Tanto externamente, como por exemplo um sonho, né, de conhecer o mundo, como internamente através da cura de uma doença, da cura de um sentimento. Tudo isso pode acontecer. Tá ok? Maravilha! Vamos encerrar então a nossa aula de hoje. Terminamos aqui o corpo etérico, nível 1. Na aula que vem damos continuidade ao nosso estudo. Vamos falar de quê na próxima aula, Itálita? Quem está com a apostila aí? É, muito importante. Ano que vem, tá, gente? Porque quarta-feira que vem já não teremos aula. Oi? Pois é, qual é o próximo? Oi? Continua nele ainda? Então é porque ficou faltando um slide aí, ó. E aí, era o último slide. E aí, tá acontecendo essa panezinha que eu ainda não consegui entender, que o slide se apaga. Oi? Tá. Não, mas aí já tô ciente de onde parou, né? Nível 1. Segunda semana de janeiro. Então, nós temos a primeira... Oi? É a segunda quinzena? É a segunda quinzena de janeiro, tá? Então, vai ser a partir do dia 15. Aí a gente tem que ver como é que vai bater essa data aí. Porque, pelo que eu tô calculando aqui, ó, primeiro dá numa segunda, não é? Então, dia 3 não dá e nem dia 10. Então, será dia 17. Vai continuar as quartas. Oi? Não, continua às quartas. Até terminar esse curso, a nossa aula continua sendo às quartas normalmente. Tá ok? Então, dia 17 de janeiro a gente retorna. Tá ok? E aí a gente dá continuidade no conteúdo do corpo etérico. Tá bom? Então, vamos encerrar nossa aula. Como sempre, com a oração, agradecendo a espiritualidade por esse ano de aprendizado, né? O ano de 2023, que tanta gente previu tanta coisa errada, né? E graças a Deus estamos aqui firmes, vencemos, porque nós trabalhamos a nossa emoção, o nosso sentimento para projetar coisas boas nas nossas vidas, e graças a Deus aconteceu muita, mas muita coisa boa durante esse ano também, né? Não nos apegamos somente aos processos de limpeza, de expurgo, de purificação, mas nos apegamos também aos processos de bênção que recebemos durante o ano de 2023. Vejo vocês em janeiro, vejo aos nossos amigos do YouTube também a partir de janeiro, e vamos encerrar a nossa aula
com uma oração. Queridos irmãos, queremos neste momento agradecer ao nosso Deus Pai e Mãe e a toda a hierarquia espiritual pessoal de cada um dos nossos irmãos, a hierarquia espiritual da nossa casa, a hierarquia espiritual planetária e a hierarquia espiritual cósmica, por todas as graças e bênçãos recebidas em mais este ano de vida. Agradecendo por todo o aprendizado adquirido neste ano de curso, por todas as bênçãos, pela presença de cada um dos irmãos que participaram das nossas aulas. E é em nome de Jesus que pedimos permissão para a espiritualidade superior, para que possamos encerrar o nosso ano letivo, o nosso ano de aulas, orando a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento com muita luz, com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muito obrigado a todos e namastê. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todo mundo, gente. Gratidão.